Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Cursinho Popular Selma Lauton. Para quem não me conhece, sou a professora Selma Lauton, sou concursada na Rede Municipal de Ensino em língua inglesa, no entanto, tenho formação também em língua portuguesa. Sou graduada em letras e tenho formação na área científica em linguagens. Gente, a aula de hoje, qual que é a ideia? É trazer uma visão geral de conceitos que eu considero aí extremamente importantes, vitais aí para todo e qualquer docente aí nessa importante carreira aí, gente. São conceitos que eu vou elevancar aqui, que eu considero palavra-chave, como eu disse, né? São cobrados em todos os concursos aí na área de educação e vai cair na PND, que está chegando aí, contagem praticamente regressiva. Então, aproveitem a aula aí para revisar os conceitos e se prepararem aí, tanto para a prova escrita, né, de múltipla escolha, quanto para a prova dissertativa, redação, porque vocês sabem, a parte dissertativa, o que vai ser cobrado são os assuntos de formação geral docente. E todos esses temas que eu trago são de formação geral. Todos eles indicados na portaria 315, indicada aí pelo INEP, como objetos, né, de conhecimento aí necessários à carreira. Então, gente, vamos começar. Espero que vocês gostem, curtam bastante, anotem e ótima prova a todos. E só uma coisinha, quem está passando por aqui pela primeira vez, quem ainda não conhece o canal, se inscreve, ativa o sininho para receber aí os próximos conteúdos do canal. Ótima aula, gente! Olha lá, o canal do Cursinho Popular Selma Lauton, a nossa iniciativa aí para trazer conhecimento e formação e preparatório gratuito aí para os docentes da carreira. Olha lá, gente, eu começo com o termo educação, né? Como eu sou da área de letras, aqui eu vou trazer para vocês uma ideia da etimologia, da origem, para a gente fazer aí uma reflexão do quão importante e do quão complexo é o termo, tá bom? Então, se vocês derem uma olhadinha aí, ó, origem da palavra, ela vem do latim, deriva de dois termos. Olha só, já começa aí a complexidade do termo educação. Vem de dois termos do latim. Um é o educare, que significa nutrir, criar, alimentar. E o outro é o educere, que significa conduzir para fora, guiar para fora. Então, vocês veem a complexidade já na origem do termo educação, né? Essa dualidade aí conceitual já traz, né? O quão complexo é definir o conceito educação, né? Que é essa ideia de você nutre e ao mesmo tempo você desenvolve o humano, né? Ao mesmo tempo em que você conduz para fora, né? Então é de si mesmo, né? Para o mundo, para a sociedade. Então, o primeiro termo é importante aí para vocês, para a gente começar. Então, a gente segue mais um pouquinho. Palavra-chave, o que são? Eu imagino que vocês todos conheçam esse termo, né? Quando a gente fala em chave, né, que vem do latim também, clave, que é um objeto que a gente usa para abrir, né? Abrir portas, enfim, abrir portões. Então, essa ideia do abrir, abertura. Então, o que seria uma palavra-chave? É algo que abre, que leva direto para o conceito central, né? De determinado assunto, de determinado termo, né? Então, é um termo que sintetiza, que resume as ideias centrais, os temas centrais de um texto. E nesse caso aqui, eu vou pensar como texto todo o repertório, toda a literatura aí que vem no campo da educação. Então, aqui nesse caso, eu não falo de um único texto, eu falo de vários e vários textos, uma coletânea de textos, né? Da legislação, de teóricos, enfim, vários textos, né? Então, vamos pensar aqui nos conceitos que aparecem em todos eles e que são, portanto,
cruciais para se entender e para se falar de educação, certo? Então, o primeiro termo que eu coloco aqui para vocês é para já chamar a atenção, né? Para o caráter científico da carreira, porque é muito comum na nossa área, né? Todo mundo querer dar pitaco, né? Todo mundo querer falar como se fosse da área, né? Então isso é bastante comum. E a gente vive numa era, né, que é anti-ciência, que faz de tudo para deslegitimar a ciência, né? O poder da ciência, né? Eu coloco aqui, inclusive, né, a fotinho do que remete ao Einstein, né? Um grande físico aí, né? Responsável pela teoria aí da relatividade. Gente, mas já para instigar vocês, quando a gente fala de ciências, né? Eu fui até pesquisar lá no Google imagens, eu adoro colocar imagens nas minhas aulas, né? Imagens que ilustrassem o termo ciência. E o que a gente tem são imagens, todas elas que remetem ao campo das ciências biológicas, né? Dessas ciências físicas, química, enfim, ciências exatas. Quando a gente pensa em humanidades, a gente não encontra, eu não encontrei nenhuma imagem que pudesse de alguma forma resumir esse termo de ciência, mas que me lembrasse humanidades, porque a gente precisa pensar, gente, humanidades também é construída por ciência. Então a gente tem ciências aí, as ciências humanas. Então, isso é importante para vocês. A gente já precisa quebrar essa ideia de que ciências são só ciências biológicas e ciências exatas, né? A gente tem as ciências humanas, né? Infelizmente, a gente vive num contexto em que tentam, inclusive, destruir, minar aí, né, o estudo e o desenvolvimento das ciências humanas dentro das escolas. Mas não é o tema da aula, gente. Então, continuemos. O que é ciência? Conjunto de conhecimentos obtidos por meio de método científico. Na área das humanas, a gente também tem isso. Eu tenho formação científica em letras. Bacharelado é isso, gente. Formação científica, que envolve observação, experimentação e raciocínio lógico para descrever e explicar o mundo, tanto natural, de fenômenos, quanto social, né? Eu achei legal esse conceito por isso, porque ele traz também essa ideia das ciências humanas. Quando a gente fala de sociedade, ciências sociais, gente, também é ciência. Então a gente precisa resgatar o caráter científico da carreira docente. É isso, gente. Primeiro termo que eu preciso chamar a atenção para vocês. Aí o número dois, né? Pedagogia. Novamente, eu trago esse termo para instigar vocês, para a gente frisar esse conceito, né, de ciência. Aí, no caso, eu tenho aqui pedagogia, né, e aí a gente tem o símbolo oficial da pedagogia, que é o caduceu de Hermes, depois vocês podem pesquisar aí, né, para entender um pouquinho mais sobre, mas ele remonta à força, né, é, do pedagogo, certo? A força e a possibilidade de trazer mudanças, né, à humanidade, tá? A gente vê por aí o símbolo da corujinha, né? O símbolo da coruja é o símbolo da sabedoria, que é muito usado também na área da pedagogia. Mas o símbolo oficial da carreira é esse, gente. Pesquisem sobre. Eu sempre tento trazer algo diferente aí para instigar um pouquinho aí vocês. Então, olha só, gente, a palavra pedagogia tem origem na Grécia. Vem de paidos, que significa criança, e agogé, né? Não sei se é assim que se fala, que é condução. Então, o que é o pedagogo? É aquele que conduz as crianças. Então, a gente volta àquela ideia de educação que eu falei com vocês aí no primeiro slide. Então, portanto, o pedagogo é o quê? É aquele que conduz crianças, né? Que conduz, que ajuda a conduzir o ensino. Então, o papel importante aí do professor. E mais uma vez, por que eu coloco aqui? Porque
Pedagogia é a ciência, né? É uma ciência também, gente, é isso. Então, o próximo aqui, termo bastante importante, que está aí como um dos objetos de conhecimento indicados na Matriz de Formação Geral, Portaria 315, letramento científico. Todo professor precisa conhecer este termo. O que significa letramento científico? Capacidade de compreender e aplicar conceitos científicos. Mais uma vez aí eu reforço essa importância da gente resgatar o caráter científico da nossa carreira docente, né? Então, o letramento científico, ele diz respeito a isso, né? A você conseguir se utilizar da teoria e fazer essa aplicação, né, no dia a dia. É você saber aplicar os conceitos científicos aprendidos e apreendidos aí, né, por diversos teóricos aí da educação, pela legislação, enfim, então é essa capacidade, a gente precisa reforçar essa questão aí de letramento científico, a gente precisa disso. Então, continuemos aqui, ó. Capacidade de compreender e aplicar conceitos científicos, interpretar dados e comunicar ideias de forma crítica e investigativa. O INEP bate bastante nesta questão, que é a habilidade central do docente, né? Agir de forma crítica e investigativa. Então, essa postura proativa aí do docente, aplicando conhecimento científico, como eu disse para vocês, na vida cotidiana para tomar decisões informadas. Então, as nossas atitudes como docentes, elas devem ser orientadas, elas devem ser intencionais. Então, a importância da intenção bem fundamentada nos estudos em educação, né? Para que você consiga tomar as decisões mais acertadas, de acordo com aquilo que norteia a educação. Então, é isso, gente. Não se esqueçam. Eu friso aí mais uma vez o caráter científico da nossa carreira que a gente precisa resgatar e combater essa lógica do senso comum, certo? A lógica na nossa carreira não pode ser igual à lógica usada no senso comum, certo? Então, seguimos aí. Próximo conceito que eu coloco é do professor mediador. E para isso eu coloco aí a fotinho do nosso patrono da educação, que é o Paulo Freire, né? O educador se eterniza em cada ser que ele educa. Então aqui, né, essa citação do nosso patrono, ela traz justamente essa natureza dialógica aí do processo de ensino e aprendizagem, que ela nunca é passiva. Então, o que seria o professor mediador, gente? Ele vai contra aquela ideia antiga, né, da escola tradicional, que se tinha de que o professor ele transmite, do professor como transmissor de conhecimento, né, como se o aluno fosse uma tábula rasa, como se o aluno não trouxesse nenhum conhecimento, e como se você fosse simplesmente passar o seu conhecimento de forma passiva para os seus alunos. Então, o professor mediador, ele destrói esse conceito de professor transmissor. Então, no processo ensino-aprendizagem, a gente tem aí um processo que é dialógico, que é ativo, que é feito na interação com o educando. O educando, ele participa do processo de aprendizagem, né? Então, o professor, ele é um facilitador democrático que promove um diálogo que é horizontal, não é mais de cima para baixo, de forma autoritária, né? Então, nesse sentido aqui, educador e aluno aprendem juntos. Então é isso, gente. Ao invés de transmitir conhecimento de cima para baixo, você media o conhecimento, você facilita
o conhecimento. Então, não se esqueçam, gente, professor transmissor, não usem este termo. O professor, ele é mediador, certo? Outro conceito que é bastante comum aí em todos os documentos, aqui a gente tem, por exemplo, na Constituição Federal de 88, no artigo 206, e na LDB, artigo 14. Vocês já tiveram aula sobre. Quem não assistiu a aula, volta lá no canal, dá uma olhadinha lá nas aulas, né? Que a gente deu nas lives que a gente deu aqui no canal e aproveita para dar aí uma relembrada nesses conceitos aí, gente. Gestão democrática, extremamente importante. E ela vai de encontro justamente ao que eu acabei de falar, né? É você dar importância a quem recebe o conhecimento, né? A gestão ela precisa ser democrática, então ela vai promover essa participação ativa de toda a comunidade escolar. Não é apenas a gestão lá, o grupo de. Não vai ser só o diretor que ele decide como vai ser e ponto, né? A legislação, ela prevê uma gestão que é democrática, ela prevê a participação de todos. Então, aqui a gente tem pais, alunos, professores, funcionários e gestores, todos juntos. Para isso, a gente tem conselhos escolares, onde comunidade escolar precisa participar. Então, pais, alunos, a gente precisa ter representantes de todos esses contextos aí para participar de decisões que afetam ensino e aprendizagem dentro da escola, certo? Então, assim, gente, então ela se baseia, mais uma vez, no diálogo, tá? Na transparência. Tema bastante importante, gente, tá? Transparência e na construção coletiva. Então a gente precisa pensar nessa coisa da coletividade, certo? Né? Então não é mais algo passivo, não é aquela coisa autoritária, certo? Então é isso, gente. Se baseia, pois, no diálogo, na transparência e na construção coletiva de soluções para os problemas e objetivos da escola. Então é isso, gestão democrática. Lembrem-se, ela prevê a participação de toda a comunidade escolar na tomada de decisões, tá? E soluções, muitas vezes, para problemas que a escola venha a enfrentar, tá certo? Tá aí, tanto na Constituição Federal, artigo que eu já mencionei, 206, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 14, certo? Então, aqui a gente segue mais um pouquinho, a gente segue num assunto que é bastante importante. Mais uma vez, a gente pensa nessa questão de coletividade, né? Mas de uma forma assim, um pouco diferenciada. Quando a gente pensa em inclusão, logo a gente pensa em educação inclusiva, gente. Aí, nesse quesito, a gente tem a Declaração de Salamanca, de 1994. É um marco histórico aí bastante importante, né, internacional, para fortalecer esse conceito, essa necessidade de uma educação inclusiva no nosso país, certo? O que seria isso? É a promoção de uma escola para todos. O conceito de educação inclusiva é isso, gente. Educação para todos, onde cada aluno, independentemente de suas características e necessidades, tenha o direito de participar plenamente da vida escolar, receber uma educação de qualidade e desenvolver seu potencial máximo. Então, gente, é isso. O conceito de educação inclusiva é isso, ele é bastante amplo, tá? Ele pensa em todas as diversidades, né? E pensa em possibilidades para que todos possam aprender, independentemente de credo, né? Independentemente de raça, independentemente de qualquer outra coisa. Então, aqui a gente vai pensar numa educação que seja tolerante, que seja empática. Então, a gente tem esse olhar empático da educação, né, perante a diversidade. Então, ele vem a contemplar a diversidade.
O que é diferente, gente, um pouquinho, mas óbvio que está conectado e é complementar à educação especial. Mas é um pouquinho diferente aqui. A gente vai gravar ainda uma aula sobre educação especial. Mas educação inclusiva é esse conceito amplo, tá certo? Que visa abarcar a todas as diversidades, com um olhar individualizado, certo? E educação especial é uma modalidade de ensino, né, a que alguns estudantes têm direito para aprenderem, né? Mas ela acontece no contraturno. Quando a gente fala de modalidade, a gente prevê inclusive uma outra matrícula. Então, o aluno ele é matriculado em educação especial, mas isso é assunto para a aula de educação inclusiva, que a gente vai tratar desse assunto, tá? Também de educação especial. Aí vamos trazer conceitos como tecnologia assistiva, enfim, mas é isso, gente, não confundam, tá? Educação inclusiva é um termo bastante amplo, tá certo? Educação especial é uma modalidade de ensino a que alguns estudantes têm direito. Por exemplo, alunos com altas habilidades de superdotação, os transtornos globais de desenvolvimento, aluno com surdo-cegueira, enfim, a problemas de mobilidade e N outros, tá? Então não confundam as coisas, tá? Educação especial, contraturno, educação inclusiva, ela deve acontecer em todos os momentos, dentro do ensino regular, um conceito bastante amplo, certo? E aqui, óbvio, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está sempre falando, gente, de coletividade. A gente pensa aí numa coletividade maior. Aí vem um termo, gente, que é justamente a equidade, que é um termo que está bastante em voga hoje em dia. A gente vai encontrar em muitos documentos aí educacionais, né? Aqui, por exemplo, é um dos conceitos, é um dos preceitos da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem vários preceitos. Então, a equidade é um termo tão importante que ela é um dos preceitos da BNCC, né? Então, a equidade, o que seria isso, gente? Ela está ligada ao direito à aprendizagem de todos. Lembra que no conceito de educação inclusiva, todos, independentemente de como são, têm direito à aprendizagem, certo? O que é um conceito que difere de igualdade, quando a gente fala todos são iguais perante a lei, né? Então, não exatamente assim, gente. Diferente da igualdade, que oferece o mesmo a todos, a equidade fornece o que é necessário para cada um, para que cada um chegue a um ponto comum, né? Ajustando as condições para quem tem desvantagens ou precisa de mais apoio. Então, aí na figurinha ao lado, a gente tem, no primeiro caso, ó, a imagem à esquerda, a gente tem lá os banquinhos, a gente tem 3 pessoas, uma pequena, uma média e uma maior, né? Todos devem alcançar a fruta, só que é fornecido um banquinho de mesmo tamanho a todos. É óbvio que nesse caso aqui, o igual não é suficiente. Não dá para se fornecer o mesmo recurso a todos de forma igual, porque aí nesse caso eu excluo o menor do seu direito, a fruta. Eu excluo o que é um pouquinho maior desse direito também. Só quem eu acabei contemplando aqui foi o mais alto. Então, pensando em contexto de equidade, né, que se pensa em todos, para que todos atinjam um objetivo, só que eu preciso pensar na diferença, nas desvantagens do ponto de partida. Aqui alguns precisam de mais. Então, na segunda imagem, a gente tem aí justamente a ideia de equidade. Nesse conceito aqui de equidade, o que eu tenho?
O homem representado na cor preta, que é o mais alto, ele nem precisaria de recurso extra. Ele já está em condições, né, de alcançar a fruta. O médio precisou de um recurso aí, de um banco. Um banco foi suficiente para que ele conseguisse atingir a fruta. Já o do meio, que é bem pequenino, de azul, ele precisou de mais, de muito mais, para que ele conseguisse ter o seu direito à aprendizagem respeitado. Então, a equidade, ela prevê justamente isso, um olhar diferenciado. A gente tem aí a mesma meta, mas eu tenho aqui um olhar diferenciado, um olhar crítico, para poder entender que recursos, que adaptações eu devo fazer, para que todos tenham direito à aprendizagem. Mais uma vez aqui, a importância do conceito de inclusão, de educação inclusiva, né, em todos os contextos aí educacionais. Então, caminhando mais um pouquinho, aqui a gente tem o modelo de avaliação. Aqui eu trago um termo que também é bastante chave em educação, a questão de avaliação. Quando a gente pensa em avaliação, muitas pessoas ainda têm a ideia daquela avaliação punitiva, né? Que é aquela avaliação que dá nota, né? Que pune o aluno. A avaliação, ela deve ter esse caráter de formar, né, o educando. E ela deve servir também ao docente, para que ele replaneje as suas atitudes pedagógicas. Então, ela deve ter esse caminho aí de mão dupla, e nunca essa ideia de punir, né, de reduzir o aluno a uma nota, né? Então, aqui, ó, avaliação formativa. Diferentemente da avaliação somativa, quando a gente fala de soma, a gente pensa em números, né? Diferentemente da somativa, que é aquela que soma, que é aquela que pensa em notas, né? Que geralmente acontece num único dia e ponto, né? Então eu tenho, diferentemente desse tipo de avaliação, a avaliação formativa acontece durante todo o processo e ela precisa ser usada para identificar dificuldades, e aquilo que eu falei para vocês, e perceber se são necessários alguns ajustes aí pedagógicos, né, para facilitar aí a aprendizagem dos educandos, tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter uma aprendizagem mais eficaz e personalizada. De novo aí, gente, esse olhar crítico, esse olhar contextualizador, né? Que traz a ideia do respeito, da ética, né? Dessa visão humanista do professor. Pensar nesse caráter humano, de formação e não de punição, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente passa por um momento aí na educação que a gente sofre vários ataques aí, né? Para desmoralizar a educação, né? A gente sabe que a gente passa por muitas dificuldades na nossa carreira, né? Infelizmente, mas a nossa teoria, a gente tem teóricos extremamente aí importantes, né, gente? E o mundo se muda a partir de sonhos. Eu vejo muita gente, às vezes, criticando teóricos que estão distantes da sala de aula, gente, mas o mundo se muda com pessoas que sonham, com pessoas que pensam, com pessoas que refletem. A gente precisa sonhar para a gente se mover em direção a uma mudança, né? É isso, gente. Agora vamos seguir, né? Tá quase acabando aqui. A gente tem aí nesse quesito também um currículo integrador, extremamente importante também, né? Que é um conceito também que é trazido pela BNCC, né? E aqui, gente, eu coloco aí na figura aí, na imagem à direita, eu coloco aí uma imagem de um filme de Charles Chaplin, né?
O nome do filme é Tempos Modernos, de 1936. Eu indico a que todos assistam, é um filme bastante bacana, né? Charlie Chaplin é um grande mestre aí, né? E ele, gente, ele faz uma crítica, né? Ele faz a crítica ao Fordismo, no caso, ele faz a crítica a essa hiper especialização de conhecimento. Porque quem está lá na fábrica, ele mostra isso muito claro. Quem está lá na fábrica, na parte. Existem vários setores. A pessoa que está num setor, ela não tem o conhecimento de como acontece o global. Essa ideia de você dividir o conhecimento e você descosturar e você desconectar dos demais. Aqui, ela vai contra essa fragmentação do conhecimento. O que seria essa fragmentação, gente? É a gente pensar que as disciplinas, elas não são conectadas. E elas são. Aqui nesse quesito, a gente traz também a questão da interdisciplinaridade, né? Da gente tentar conversar, recosturar as disciplinas. Que a gente sabe lá que no início, gente, a gente tinha filósofos. A gente não tinha químicos, a gente não tinha físicos, a gente tinha filósofos que lidavam, né? A ciência no início era isso, era trazida por filósofos. A coisa não estava dividida em compartimentos, a coisa não era fragmentada. Os filósofos lidavam com todo o conhecimento. Depois a gente teve essa divisão, essa hiperdivisão por disciplinas. E a gente fragmenta tanto o conhecimento que muitas vezes perde até o sentido, né? A gente precisa costurar as disciplinas, a gente precisa desfragmentar o conhecimento. A gente precisa trazer, resgatar essa ideia de que as disciplinas elas estão interconectadas. Mais uma vez, essa ideia do global. Mais uma vez, essa ideia do coletivo. Tá tudo, gente, tá tudo costurado, tá tudo conectado. É só voltar lá no início, na origem das ciências. Tá tudo conectado. A gente precisa resgatar, né? Desfragmentar isso que foi tão fragmentado, né? Esse é um olhar aí da filosofia. Alguns teóricos da educação já trouxeram isso, né? Trazem essa importância aí da desfragmentação, para que a gente tenha um olhar abrangente. É muito mais fácil a gente fazer com que o estudante, o educando, entenda o conhecimento se ele percebe que a coisa está conectada, que as coisas estão conectadas, as coisas não estão soltas, as peças não estão soltas, elas se encaixam. A gente pode dialogar, um professor de português, ele pode dialogar com um professor de história, e por que não dialogar com um professor de matemática? Se antes, lá no início, na filosofia, todas as ciências, elas eram conectadas, né? Aí essa importância, então, desse currículo que seja integrador, né? Então, novamente, agora eu leio aqui para vocês, abordagem pedagógica que supera a fragmentação disciplinar, organizando o ensino de forma a relacionar conhecimentos e vivências. Mais uma vez, essa importância aí de se costurar, né? Ela promove uma aprendizagem mais conectada com a realidade do estudante, que eu já comentei aí com vocês, buscando o desenvolvimento integral do aluno, através da articulação, como eu disse, entre diferentes áreas do conhecimento, né? Conversar as disciplinas, conversar enquanto docentes, né? A participação da comunidade e o trabalho colaborativo entre professores. Segue aí a dica mais uma vez para vocês assistirem aí ao filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Uma ótima fonte aí de conhecimento e reflexão sobre a fragmentação do conhecimento, bastante importante aí para fechar, para lacrar aí essa ideia do currículo integrador colocado aí, posto na BNCC.
E, para a gente praticamente finalizar o nosso assunto, eu trago aqui a questão da educação integral, gente, que mais uma vez, olha só a imagem que eu coloco. Várias crianças com peças de um quebra-cabeça procurando fazer essa junção, procurando montar, mostrando que o ser humano, aqui eu penso no ser humano, não estou pensando só no estudante, só no aluno, estou pensando no ser humano como composto por múltiplas dimensões. Então a gente precisa contemplar, a gente precisa pensar nessa educação que contemple várias dimensões do educando, né? Não só uma. E, gente, educação integral é um conceito bastante abrangente, igual a educação inclusiva, tá? Que difere do conceito de educação em tempo integral. Educação em tempo integral, não se confundam. É aquela educação em que o aluno fica mais tempo na escola. Tempo integral é outra coisa. Aqui eu estou falando a educação integral. É um conceito bem mais amplo, que alarga a ideia da educação, que pensa no ser humano nas suas múltiplas facetas, nas suas múltiplas dimensões, tá? Então, aqui, olha lá, é uma concepção que vai além de tempo de aula, focando no desenvolvimento completo de crianças e jovens em suas dimensões intelectual, física, emocional, social, cultural e ética. E se a gente pensa em todos os documentos aí que regem, que guiam, que norteiam a educação no nosso país, né? Toda a legislação, ela prevê, né, a educação integral. Então, é um conceito que está aí, né, que perpassa aí todos os documentos, que está aí na nossa legislação, gente. Conceito extremamente importante. Não confundam com educação em tempo integral. Pensem novamente no global, nas peças que se encaixam, que não estão desconectadas. Pensem que o ser humano ele não é fragmentado, não são peças soltas. É um composto por várias peças, é tudo junto. A gente não tem como separar essas peças. Então é isso, gente. Então olha só, educação integral, conceito extremamente importante. Então olha só, gente, só para vocês lembrarem antes de eu finalizar aqui essa aula, porque ainda tem, tá? Ainda tem mais slides aqui. Vou voltar em todos, tá? De forma a listar. Ciência, a gente falou, extremamente importante a gente resgatar aí o caráter científico da ciência, né? Na nossa carreira docente. Nesse sentido, eu trago aqui, mais uma vez, as origens da palavra pedagogia. Aqui eu tenho letramento científico, que é objeto de conhecimento, que vai ser cobrado de vocês aí nas provas, na carreira docente, certo? PND cobra letramento científico, certo? ENAD também. Professor mediador, que difere daquele professor transmissor. Lembra que eu falei para vocês? Professor transmissor, que é lá daquela educação tradicional. Então, a gente tem aqui um conceito, né? Que derruba essa primeira ideia do transmissor, certo? Gestão democrática, que prevê aí a participação de toda a comunidade escolar nas decisões pertinentes à escola, certo? Inclusão é um conceito que difere de educação especial, no entanto, estão conectados, claro, tá? Mas lembrando que a educação inclusiva é um conceito bastante genérico e educação especial é uma modalidade de ensino ofertada no contraturno, direito de alguns estudantes com necessidades especiais, certo? Tem o conceito de equidade, que difere do conceito de igualdade, que problematiza essa ideia de que todos somos iguais perante a lei, tá? Que é a coisa de você adaptar, você
adapta conforme as necessidades, o ponto de partida do educando. Trouxe também a questão da avaliação formativa, que difere de um outro conceito, que é a avaliação que é punitiva, lembra? Somativa, que soma, que não é o ideal nos dias de hoje, tá? Não nos documentos que a gente tem hoje, que norteiam a nossa educação atual, certo? Trouxe também a ideia do currículo integrador, que é aquele currículo que pensa na conexão entre todos os objetos de conhecimento, a conexão, o diálogo entre as disciplinas, entre os diferentes docentes, tá? E, para finalizar aqui, né, os conceitos que eu considero MOR no campo de educação: educação integral, que pensa na ideia multidimensional do ser humano, né, que difere do conceito de educação em tempo integral. E, para finalizar, né, para a gente trazer aí, para a gente esperançar nessa nossa carreira aí, que sofre tantos ataques, né, que é desmoralizada dia após dia nas mídias, que é desrespeitada por parlamentares que querem sucatear a educação, né, para que a população não pense, para que a pessoa não vá em busca dos seus direitos. A gente tem aqui um nome, gente, que eu trago, que para mim é bastante inspirador, né? Uma filósofa, né, que ela viveu no século XX, ela escreveu vários livros aí importantes, tá? Ela não era uma filósofa especificamente da educação, mas ela contribuiu muito para a educação. Ela tem um capítulo que se chama Crise na Educação. Ela traz que a crise que acontece em contexto mundial, a crise que acontece na sociedade, ela cai na escola. Então, gente, quando eu trago todos esses conceitos, é óbvio que eu estou trazendo o ideal, né, que se tem, a teoria que se tem, né, é a meta que se tem em termos de educação, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem aí todos os requisitos base para a gente conseguir colocar em prática tudo isso de forma plena, infelizmente, porque a gente precisaria de muito mais recursos, a gente precisaria de muito mais investimento e a gente precisaria de um pensamento de valorização de fato das nossas carreiras e das nossas escolas, né? Mas, gente, o que vai ser cobrado na prova de vocês, nas provas aí de concursos, é isso. É essa ideia que a gente tem, é esse sonho que a gente tem, tá? Que a gente precisa construir juntos. A gente tem aí essa filósofa, gente, que assim, eu sou fã, né, de paixão. Hannah Arendt, ela tem um termo que se chama amor mundi, porque eu penso aqui que todos esses conceitos que eu trouxe, educação inclusiva, né, currículo integrador, todos pensam essa ideia do respeito ao mundo. Quando a gente trouxe a aula sobre educação ambiental, gente, a gente está pensando no quê? Nesse amor mundi, desse amor ao mundo, eu não preciso nem traduzir o termo aí, né? Quando eu trouxe uma aula sobre educação antirracista, né? É justamente isso, gente. É o amor mundi. Enquanto esse amor mundi ele não existe, a gente precisa frisar alguns conceitos e ficar revisando o tempo todo e lutar, porque a luta do docente ela é incansável, ela não termina. Mas esse sonho ele precisa existir. Então eu trago essa figura de Hannah Arendt justamente para alimentar em vocês esse sonho que a gente precisa ter sim. As mudanças, elas vêm do sonho, do sonho de mudança, né? Embora o mundo, ele trabalhe, parece que nesse movimento aí de desanimar, de puxar a gente para baixo, de puxar o nosso tapete, é o sonho que muda o mundo, é o sonho que move o mundo. E a gente tem aqui uma combatente, Hannah Arendt, ela escreveu um livro sobre a banalização do mal, gente. Ela escreveu sobre o totalitarismo. Ela escreveu aí no conceito de Segunda Guerra, gente.
Olha só as falas dela. Eu vou citar, né? Eu não vou nem parafrasear ela, não vou nem resumir as frases dela, né? Vou deixar aí com vocês e é assim que eu quero finalizar nossa aula, esperançando, tá? O objetivo da educação totalitária não é instilar convicções, mas destruir a capacidade de formar qualquer uma. Então, aqui, educação totalitária, gente, aquela educação autoritária, aquela educação que é de cima para baixo, que vai contra as nossas normas educacionais, né? Que é essa educação que se abre para o diferente, que se abre para o mundo, né? Ela lutou contra o totalitarismo, contra essa, contra essa coisa autoritária, que chegou a ser mortal, vocês sabem, Segunda Guerra. Preciso nem falar aqui dos horrores, não preciso nem resgatar, vocês estudaram história. Tenho aqui mais uma frase dela. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Hannah Arendt, então é isso, gente. Para a gente conseguir se juntar, para a gente poder esperançar, para a gente não deixar que o mundo nos tire a esperança e o sonho de mudança. Eu sei que é bastante difícil, eu tendo até a me emocionar nesse quesito, mas é isso, né? Parece tão atual, embora ela tenha vivido no século XX, parece tão atual essa fala de Hannah Arendt, né? Parece muito, parece que os bons têm até medo de abrir a boca perante a quantidade de pessoas que querem destruir, aqueles que estão no poder, gente. É isso. Mas eu quero esperançar, né? Essa que é a ideia. Do amor mundi, gente. Vamos terminar desta forma a aula. E para finalizar, gente, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Quem vai contra direitos humanos, saiba uma coisa, está indo contra a legislação que prevê direitos humanos. Quem tem dúvida, pega lá o artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais, né, do indivíduo. Artigo 5º, gente, prevê direitos humanos e respeito à dignidade humana. Os nossos documentos educacionais, eles não vão contra a nossa Carta Magna, que é a Constituição, tudo vem dela, tudo parte dela, e nada deve ir contra ela. Então, gente, se você chega numa prova e vai contra direitos humanos, por mais que você não acredite neles, precisa revisar, gente. Revise. Artigo 5º da Constituição. Revise todas as ideias educacionais, todo o sonho, toda a teoria que move, que deve mover a mudança, que embasa a luta dos educadores que resistem nas escolas, né? E eu fico aí, eu trago aí para vocês Hannah Arendt, assistam Tempos Modernos aí de Charlie Chaplin, para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga dar as mãos, né? E lutar contra estas amarras que o sistema nos impõe, né? Para que a gente consiga construir de fato essa educação que é de direito de todos, previsto aí nos nossos documentos, gente. Então é isso. Eu encerro essa aula com Hannah Arendt. Vou, inclusive, recitar, né, porque para mim é como se fosse um poema, mais uma vez, as frases dela. E é com elas que eu quero que vocês sonhem essa noite, que vocês se lembrem dela quando vocês forem dormir, né? Para que isso consiga esperançar vocês aí, não só na hora da prova aí de vocês, mas nos momentos em que vocês estiverem aí exercendo a profissão aí de vocês, gente. Então, olha só, novamente, Hannah Arendt, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos, e para que o sonho não morra, vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Hannah Arendt, mais uma vez, e contra a educação autoritária, contra esses ataques que a gente sofre na educação. Friso mais uma vez a fala de Hannah Arendt e o apelo ao amor mundi, conceito que ela trouxe aí com tanto primor no século XX.
em meio à Segunda Guerra, que foi horrorosa. O objetivo da educação totalitária não é instilar convicções, então, contra qualquer forma de totalitarismo, contra qualquer forma de autoritarismo e intolerância dentro das nossas escolas, né? Então, ela destrói a capacidade de formar qualquer opinião. Não é esse tipo de educação que a nossa Constituição e que a nossa legislação prevê. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não conhecia o canal do Cursinho Popular, Selma Lauton, se inscreve, ativa o sininho para receber aí os próximos conteúdos. Coloquei aí para vocês todas as minhas redes sociais. Tem um canal aí no TikTok, falo especificamente de neurodivergências para aqueles que tenham interesse nesse tipo de assunto, no, no contexto aí de educação especial, gente. Um ótimo dia a todos, uma ótima noite para quem estiver assistindo aí a aula de noite, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente aí nos nossos próximos conteúdos, ótimos estudos e até a próxima. Beijos aí no coração e saudações do Cursinho Popular Selma Lauton. Beijinhos da professora Selma Lauton. Até mais, gente.